Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso módulo 4, Políticas Públicas Aplicadas à Conservação. Eu sou Ednilza Eu sou Maranhão Marina e Falcão. a gente, Mari, a gente vai finalizar nosso módulo com a nossa última aula 18, que vai tratar sobre educação ambiental e popularização da ciência em unidades de conservação. Inicialmente, eu queria que vocês olhassem essa paisagem, essa imagem. Olha o que ela traz para a gente, Traz um sentimento bom, Mas essa imagem, além de contemplar esse lugar, acho que todo mundo conhece esse lugar é o Açude do Prata, lá, A casinha lá, o chalé. A gente precisa olhar para ela e perceber que existe muita ciência nessa imagem, Muitas ciências, matemática, tem muita física, tem muita química, biologia. Então, como educador, o fazer ciência não é só pesquisar e ensinar, ou falar sobre, é despertar no outro, buscar mecanismos de despertar no outro a curiosidade, os sentimentos e atitudes. O querer é estimular o querer aprender, o querer fazer, o ser, tudo isso junto, ok? E aí a gente lembra do nosso Paulo Freire, Fantástico, Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, nem tão pouco a sociedade muda. E é nesse contexto que surge a educação ambiental, processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente, do bem viver, da coletividade, da organização do seu povo, e busca a sustentabilidade. E trata de qualquer problema ambiental, porque tudo é sistêmico, tudo interage. Então, questões sociais, políticas, questões culturais, elas devem ser, sim, abordadas no processo. E aí a gente tem, a gente pode caracterizar a educação formal, que é aquela que se faz dentro da escola, a informal, que se faz na família, com os nossos vizinhos, amigos, nos bares, através dos meios de comunicação, e a educação não formal, que é aquela educação que vai, na realidade, trabalhar, construir saberes nos espaços naturais, nos espaços, diferentes espaços fora da escola. E nesse contexto, essa educação não formal, ela amplia a consciência ambiental, nos seus diferentes aspectos e dimensões. E nesse espaço, para a educação não formal, muitos deles institucionalizados, outros não. Então, o espaço institucionalizado são aqueles que já têm uma organização, planejamento para receber pessoas, receber o público, como, por exemplo, o Jardim Botânico, o Museu Cais do Sertão, que é fantástico, gente, o Museu Homem do Nordeste e o Parque, o Parque Estadual dos Irmãos, que tem essa organização para receber esse público. E aí eu trago uma informação, vamos dizer assim, uma fala do Gol, que ele diz assim: a educação não formal é aquela que se aprende em espaços fora da escola, onde há processos de interação e de intencionalidade na ação, ou seja, existe um planejamento, um objetivo na participação, na aprendizagem, na transmissão e troca de saberes. A educação não formal abre possibilidades de conhecimento sobre o mundo que rodeia os indivíduos e suas relações sociais. Então, o indivíduo tem essa possibilidade, de olhar o espaço e entender aquele espaço, como ele funciona, como é que interagem com ele, Então, esses espaços, eles promovem, além de vivenciar o momento, firmar conhecimento, exercitar valores cognitivos. O Ausubel, na sua teoria, já diz isso. Se a gente estimula todos os sentidos, de uma pessoa, aprende melhor. Então, se você olha, se você escuta, se você sente, o aprendizado ele é muito mais significativo.
A gente promove a criar perspectiva, suscitar questionamentos, isso é muito importante. Despertar para novos conhecimentos e perspectivas, fomentando o pertencimento, a apropriação e a valorização dos elementos naturais. E aí, mesmo sendo algo, né, a transmissão do conhecimento, né, ser algo tão importante e um dos objetivos da ciência, né, a educação ambiental, ela, mesmo sendo legítima a todos, em qualquer momento, ela tem essa urgência atualmente por causa todos aqueles impactos ambientais causados pelos seres humanos, né, que a gente viu no primeiro módulo do curso, né, a pegada ecológica extremamente alta da população, né, de alguns países, né, essa aceleração das mudanças ambientais, das mudanças climáticas, né, essa era de grandes extinções, de rápidas extinções, na verdade, né, isso é o que traz a urgência de a gente estar tratando desse tema para buscar essa mudança de atitude da população, né? E isso, na verdade, quando você fala de transformar a atitude, o cotidiano das pessoas, né, a gente está falando de uma transformação de paradigma, né? E Total. isso vem realmente da relação não harmônica do homem com a natureza, que se sente fora, né, que usa a natureza só para o seu bem-estar, mas não vê que o bem-estar dele está em viver harmonicamente com a natureza. Né? Então, para isso, o processo de educação ambiental contínuo, né, que as escolas consigam efetivar, né, com as ações de sensibilização ambiental, que é onde a gente consegue despertar muitas vezes, né, buscando essa afetividade que a Ednilson está falando, né, a gente consegue, né, trazer as pessoas, mostrar uma realidade e provocar a mudança de atitude, né, através de uma construção de um pensamento crítico, né, socioambiental, onde as pessoas estejam inseridas, né? E isso é a busca a gente busca aí, né, um dos objetivos é a sustentabilidade, né? Quem sabe a gente consiga, né, viver harmonicamente, né? Tanto a nossa diversidade biológica, cultural, todos em harmonia, né? Buscando isso. E aí, isso não veio de uma hora para outra, né? A gente tem as grandes mudanças científicas que se iniciaram, né, em 1920, 1910, e que várias áreas diferentes, tanto da física quanto da química, da biologia, do pensar, né, no ser humano, na psicanálise. E aí, em 1995, né, culmina com esse livro, né, O Ponto de Mutação de Capra, que é um marco, que bebeu de vários pensamentos da sociedade e da ciência, né, e ele conseguiu, né, ter essa nova visão que é uma coisa, é um sistema, né? A gente vive em sistema, a gente não vive isolado. Então, a integração do homem com a natureza, ela tem que ser harmônica para a gente conseguir sobreviver. A gente não consegue sobreviver separadamente, né? A gente não pode ver as coisas fechadinhas, né, separadas. A gente tem que ver o todo. Né, o todo ele vai ter dimensões diferentes e específicas quando a gente vê as coisas compartimentalizadas. Que é a visão mais holística, né, Mari? A gente precisa. Exatamente. Esse nome é ótimo, esse nome fala tudo, né? É a visão holística. E aí é um pouco da história, né, da educação ambiental no mundo. Né? A palavra educação ambiental surgiu antes de 1972, né, numa das convenções da ONU, mas 72 foi quando foi feito em Estocolmo uma conferência que foi um marco para a educação ambiental, porque ali se estabeleceu, se viu a necessidade de se ter políticas públicas a nível mundial voltadas para a educação ambiental. Né? E de lá para cá, né, as coisas foram evoluindo, né? Foram em Tbilisi, né, foram pensados e descritos os objetivos da educação ambiental, né, vários conceitos e diretrizes que até hoje a gente segue. Na Rio 92, ela foi importante porque esse tratado de educação ambiental para a sociedade sustentável, ela contou não só, né, com os governantes, né, estatais, mas com a organização civil, né, a sociedade civil fez parte dessa elaboração desse tratado. Então, você realmente começa a integrar. Marco, né? E, atualmente, a gente tem,
né? Lógico que todos esses tratados, esses ganhos, eles não foram descartados, eles vão sendo somados, né, para a construção de políticas para a educação ambiental, mas a gente tem a Agenda, né, 2030, né, que são os nossos objetivos, né, para ser alcançados até 2030, para a gente eliminar a pobreza no mundo, e que isso está muito entranhado aí a questão ambiental, a questão da relação das pessoas, e tem tudo a ver com nossa temática, com o meio ambiente. No Brasil, né, os movimentos, os cursos de especialização em educação ambiental, eles datam de 1970, né, por aí, e vem a partir da movimentação da sociedade de cientistas, né, na busca dessa harmonia, né, da defesa do meio ambiente. E aí, de lá para cá, foram institucionalizados, né, a gente ganha a Secretaria de Meio Ambiente, uma política, as leis de políticas públicas voltadas para o meio ambiente e para a educação ambiental propriamente dita. E aí, a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, ela tem os objetivos, né, de acordo com as diretrizes de educação ambiental que a gente está falando que é tão importante, né? O que é fundamental para a educação ambiental? Essa compreensão integrada, né, entre vários saberes, né, os ecológico, cultural, étnico, né, os legais, político, né, trazer a sociedade. Então, a transmissão da informação, ela é essencial nesse processo, né, e você conseguir empoderar, né, o indivíduo para ter uma consciência coletiva, né, a respeito dessas problemáticas ambientais. Então, de uma forma geral, é conseguir passar qual é o panorama, as informações, o saber da ciência, né, para você fortalecer a sociedade e ela repensar sua relação com o meio ambiente, qual o papel dela. E quando a gente vai para a unidade de conservação, a gente tem uma grande lei, né, a nível nacional, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e vários estados têm os seus sistemas estaduais, como Pernambuco. E tanto no SNUC quanto no CEUC de Pernambuco, a gente tem, né, como diretrizes esses objetivos de educação e interpretação ambiental, que a gente sabe que a gente não consegue efetivar a conservação de um fragmento florestal, de uma unidade de conservação, sem interação com o público que está ali, né, que sempre esteve ali, as comunidades. Né? E aí o que é muito importante é que eles enfatizam que a gente tem que valorizar o conhecimento, né, dos moradores locais, né? Então, o cultural, respeitar a questão cultural, né, e promover o desenvolvimento social e econômico. E isso tudo está atrelado, a gente não consegue separar uma coisa da outra. E aí entra, então, né, a ciência, né, dando suporte a essa educação ambiental com as informações, com o conhecimento, né? Então, atualmente a gente vem, né, com muitas interações, principalmente nos meios digitais, com essa popularização da ciência, divulgação científica. É importante lembrar que a ciência ela é dinâmica, né? Então as coisas vão mudando também. E aí que é a importância de estar unido, né? Os cientistas, junto com os educadores de bases, né, com as escolas, com a política, para ter essa troca e, com isso, ter um bom planejamento. Então, nesse sentido, a divulgação científica ou popularização da ciência pode ser tratada da mesma forma, busca reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do território. Então, é importante olhar o seu território, olhar o lugarzinho que você vai trabalhar, né, dentro das suas ações educativas e planejar de acordo com a situação local. Não adianta trazer elementos que não estão compondo naquele espaço. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Fortalecer o falar da ciência em toda parte, a ciência para todos. Não se faz ciência sozinho. E se você não divulga a ciência para a sociedade, você não faz ciência. Então, o cientista, o pesquisador precisa lembrar disso, e eu acho que acredito que eles saibam. Estreitar laços entre academia e sociedade, promover um ambiente social político e garantir a integridade do cidadão, promover o acesso com qualidade, serviços, né?
que tenham benefícios sociais, sob uma perspectiva geral, gente. Descentralizando, sendo democrático. Então, por exemplo, se eu me proponho, se eu sou tenho um espaço, né? Esse espaço que seja uma unidade de conservação, que eu vou receber o público, que eu faça bem feito, que eu acolha aquele público, que eu tenha um planejamento interessante para aquele público, né? Que eu faça realmente acontecer de acordo com as premissas que está dentro, inclusive, da legislação que Marina falou. Então, nós temos uma legislação, inclusive estadual também, né? Mas a educação ambiental ainda não vem sendo vivenciada, não vem sendo trabalhada como se deve, né? E a ciência, a divulgação científica pode ajudar nesse processo também. Sim, ciência, sim. E aí a gente pode trabalhar com vários tipos de linguagem, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado ao transmitir o conhecimento. O conhecimento precisa ser contextualizado na vida daquelas pessoas também. A gente precisa trabalhar bem essa nossa contextualização. Transmitir o conteúdo científico com linguagem acessível e atrativa, objetiva, interativa, que dê a oportunidade do outro também se colocar diante daquela informação. E essa troca que faz realmente acontecer o conhecimento, né? Que é o que a gente, né? que é o que a gente guarda, né? Para a gente, né? Estimular a participação, a cooperação e a cidadania. Promover atividades que busquem realizar uma difusão de conhecimento para o público não especializado. Pensar em possibilidades. Muitas vezes o cientista não vem sendo, não está sendo formado para esse tipo de trabalho, mas ele precisa repensar na sua prática, né? E ele precisa pensar em como alcançar, como trazer o conhecimento de forma que aquela pessoa consiga entender o processo no qual ela vive, né? Buscar o dinamismo, a contextualização, como eu já falei, né? Ter uma sequência expositiva interessante, ser problematizadora, trazer os porquês, que os porquês é que vai fazer com que a gente estimule o senso crítico no outro. Eu não simplesmente não quero jogar informação, eu quero trabalhar com aquele cidadão, aquela informação, que ela possa virar um conhecimento para ele, que ele possa utilizar aquele conhecimento, ele possa lutar, né? A gente precisa de aumentar o número de pessoas para poder lutar em favor do meio ambiente. E aí a gente tem aqui embaixo várias possibilidades, isso tudo no Parque Estadual dos Irmãos, né? Produtos que foram construídos para poder ajudar professores e educadores, né, a entender um pouco sobre os elementos naturais dessa unidade de conservação. São outras. E os meios de divulgação científica, gente, são muito interessantes. A gente faz teatro, né? A gente brinca, tem a ludicidade, que é muito importante no processo com as crianças. E eu quero citar, dentre esses que eu mostro aqui para vocês, eu quero citar o Espaço Ciência, que tem uma metodologia muito interessante nesse processo de construção do conhecimento. Então, por exemplo, você vai ao Espaço Ciência para visitar alguma sessão específica, vamos dizer assim, o monitor, ele está sempre perguntando por quê? Por que vocês acham isso? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Esse é o processo. Isso é interessante, porque convida o outro a falar, ser protagonista naquele momento de interação. Isso aprende, né? Estimula melhor o processo, o ensino-aprendizado, né? Constrói realmente o conhecimento. E aí eu trago aqui um tipo de linguagem, né? Um tipo de uma ferramenta, um instrumento que eu acho fantástico, como exemplo para vocês, que são os livros paradidáticos, os livros que falam, né, de forma muito lúdica,
das nossas florestas, dos nossos bichos. São poucos, viu, gente? A gente não tem tanto assim, não. A gente tem mais falando de bicho de outros lugares de fora do Brasil. Mas aí eu destaco uma passagem do Albert Einstein, que uma mãe perguntou para ele assim: o que é que eu faço para o meu filho ser inteligente? Aí ele diz: conte uma história. E o que é que eu faço para o meu filho ser sábio, ter sabedoria? Conte mais de uma história. A história encanta, né? Ela tem um valor significativo, principalmente para as crianças. Então, esse recurso é um recurso mágico. E aí eu destaco o Ângelo Machado, no Brasil, gente, é o cara, assim, né? Ele já faleceu, né? Mas ele, um neurocientista, um entomólogo, né? Ele resolveu escrever para as crianças, porque ele sentiu a necessidade, e as crianças pediam isso, né? As crianças querem saber. As crianças têm sede de conhecimento, mas um conhecimento vivo, não um conhecimento chato. Então, a gente precisa trabalhar isso. E Ângelo Machado fez isso muito bem. Uma outra experiência muito interessante foi o que aconteceu na produção desse livro, desse livro paradidático, um livro que foi distribuído para as escolas de Ipojuca, né, através da Ecossociades da UFRPE. As crianças conheceram o trabalho da Eco em vários momentos, vivenciaram e falaram sobre. E quiseram ser o Arley, aquele menino que resolveu, e ele resiste, e ele resolveu cuidar das tartarugas. Então, a gente estimula atores, né, nesse momento, a gente estimula o querer fazer, o trabalho cidadão, né? Então, é isso que a gente precisa buscar nas nossas ações. Então, um dos aspectos da inclusão social é possibilitar que cada brasileiro tenha a oportunidade de adquirir conhecimento básico sobre a ciência e seu funcionamento. Isso é um direito de todos, ok? E aí a gente tem, minha gente, eu acho fantástico esse canal. Canal Eu também. amo demais nerdologia, né? E a gente tem as TDICs, né, que são as tecnologias digitais de informação, presentes no nosso mundo, principalmente agora na pandemia. E são canais, são possibilidades que a gente leva a ciência para o outro, mas essa ciência precisa ser interativa, precisa ser convidativa, e a gente tem que aprender isso. Então, de uma maneira geral, a gente tem essas tecnologias em todos os níveis educacionais, lembrando que a educação ambiental é uma política estadual, né? Então, todas as escolas precisam ter nos seus projetos políticos pedagógicos o projeto dentro ali a educação ambiental, e ela é interdisciplinar, ela é mais ainda, minha gente, ela é transdisciplinar, ela envolve várias dimensões. Isso é que é fantástico, a gente precisa trabalhar bem isso. E aí, só para contextualizar, como a Edinha estava falando, como é importante essas formas alternativas, né, de transmissão do conhecimento, porque se a gente pode ver que a maior parte, isso é o dado que o IBGE traz, grande parte da população brasileira, aí os 33%, eles têm o ensino fundamental incompleto. Então, você precisa realmente ser bem criativo e conseguir acessar essa população de forma diferente. De forma diferente. E tem mais, né? A gente tem várias linguagens, né, Maria? E não tem uma forma de como fazer ainda. Tem algumas ideias, mas cada um do seu jeitinho tem que pensar, buscar, de acordo com a sua necessidade local, de como chegar junto, como trazer essas informações, né? E aí a gente precisa, né, essa mandala aqui que a gente colocou aqui é muito nesse sentido, estimular, né, um processo mais dinâmico, a afetividade, o amor, trabalhar isso é muito importante, né? O conhecimento, estimular os porquês.
A criatividade, todos nós, humanos, não humanos, mas todos os seres são criativos, né? É impressionante a capacidade humana, né? Mas tudo isso tem que ter, principalmente para criança e adolescente, tem que ter um envolvimento, tem que pensar, tem que ter um planejamento, né? Nesse processo de estimular o outro ao pensar, a desenvolver seu senso crítico. E aí, a educação ambiental nas cidades de conservação, além, né, de promover esse desenvolvimento, né, dessa consciência crítica, né, e desse empoderamento da sociedade, ela serve também, são instrumentos de gestão importantíssimos para a gestão de conflitos, que é muito presente, né, eu acho que na maior parte toda unidade de conservação tem algum conflito, né, e para promover a gestão participativa, que é tão importante para a gente conseguir, né, fazer com que as pessoas entendam, né, e ponham em prática, né, as normas, as diretrizes necessárias protegidas. Né? Então, o entendimento, né, com aquilo que a gente está falando, o pesquisador, o gestor que vai desenvolver essa educação ambiental, ele entender aquela comunidade é primordial. Então, um dos princípios dessas pessoas que vão trabalhar isso é que ela tem que ter uma boa facilidade com facilitação, né, de entender o outro e saber transmitir o conhecimento e mediar situações. Ela tem que conseguir saber compartilhar, né, as informações para vários segmentos diferentes. E tem que ter o comportamento, né, de atitudes de autoconsciência, que ela consiga, né, não só os gestores, mas o grupo vai trabalhar, fazer essas avaliações autocríticas também, para que o processo ele possa, né, fluir, ser adaptado. E aí a gente tem vários públicos-alvos, né? Várias unidades de conservação com características diferentes, objetivos diferentes, nenhuma é igual à outra. Mas todas elas vão ter os seus visitantes, né? Vão ter o entorno imediato, vai ter sua zona de amortecimento, né? Na maioria das vezes tem escolas. A gente tem essa comunidade que está nessas áreas, né? No limite imediato, nessa zona de amortecimento. A gente tem os conselhos gestores, né? E a gente tem a comunidade residente, no caso de unidades de conservação de uso sustentável. Então, todos esses são públicos-alvos, que mesmo que tenha outros, esses são os principais para ser trabalhados quando a gente fala de educação ambiental em unidades de conservação. Né? Então, há um leque aí de possibilidades. E quando a gente vai desenvolver esse tipo de trabalho, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o nosso público-alvo, né? A gente tem que mobilizar esse público-alvo, né? O que é que eu quero trabalhar? Qual é a temática principal que está mais em foco, mais importante naquela situação para a unidade de conservação? É tal, é o resíduo, né? No entorno da unidade de conservação. E quem é o público-alvo para trabalhar isso? São quem? São as escolas, são as donas de casa, né? Tem catadores na comunidade? Então, eu tenho que conseguir identificar esse público e fazer essa mobilização. E quando eu for fazer essa mobilização, eu tenho que ter meus objetivos, meu planejamento claro, para que as pessoas entendam, né, e saibam qual é o tipo de processo que a gente está tentando envolver, né? E aquilo que a gente está falando desde o início, levar em consideração a realidade local, né, e os saberes da comunidade local. E a partir daí, você também tem que planejar, né? Você tem que montar uma equipe, e essa equipe, pronto, no caso de escolas, não precisa ser uma equipe só da unidade de conservação, né? Você pode incluir funcionários, professores da escola nesse planejamento, é importante essa participação, né? Muito. Buscando os questionamentos da escola, né? Sabendo qual é, no caso da escola, sabendo as qual é necessidades, né, Mai, também, exatamente as necessidades, né? Você verificar qual é o papel de cada pessoa. Escutar a comunidade, escutar, conhecer, né? Para a gente poder também contribuir nesse planejamento, né? Exatamente, isso é fundamental. E aí, né, depois você começa a executar, mas aí para você ter sucesso, você realmente tem que ter um planejamento bem feito, né, de forma participativa, quando for o caso, e seguir seu passo a passo. É importante a gente sempre ter em mente que cada projeto, cada ação, ela não é perfeita para o seu planejamento. Então, às vezes, quando você vai para o campo, né, você
pode moldar, sempre vai acontecer o atropelo. Então, é super importante você monitorar o desenvolvimento dessas ações para que você consiga fazer esse ajuste, né, na prática, na sua metodologia. E aí, sim, às vezes, porque aparece né, algum fator social que você desconhecia, que não foi visto antes, mas isso tudo ele pode ser ajustado, pode ser adaptado, tem que ser adaptado essas ações de educação ambiental, né? E tem que ser transparente, né? Pois é. E tem que ter tem que ter uma avaliação, né, Mari? Exatamente, Todo porque processo tem que ter uma avaliação para poder seguir, para a gente poder saber se a gente está fazendo a coisa certa ou não, ou né? não, a gente vai estar alcançando nosso objetivo, está fazendo, então como é que a gente pode mensurar? Tem várias formas de mensuração de resultados, né? A gente pode fazer oficinas rápidas, né? Antes e no final, né? E ver o que as pessoas aprenderam, tem questionários, né? Tem várias, tem várias metodologias e técnicas, tanto rápidas quanto mais aprofundadas, para a gente ver se a gente conseguiu alcançar esse objetivo, né? Se a gente está indo, seguindo um caminho certo ou não, a gente precisa voltar e rever. Né? E aí, o que é legal de todo projeto é que haja comunicação. A comunicação da sociedade, para a sociedade, né, do que está sendo feito, né, porque é um retorno para a sociedade, a comunicação para o público-alvo e, principalmente, os registros e relatos, que é a partir daí que a gente vai poder tentar replicar em outros lugares ou aperfeiçoar. Então, essas coisas são premissas muito importantes para o desenvolvimento de vários projetos, né, principalmente a educação ambiental. E no guia do ICMBio da WWF, para ações de educação ambiental e unidade de conservação, eles têm esse esquema, esse desenho, que é o passo a passo para fazer educação ambiental com as escolas. Então, é muito interessante, é muito didático, né? Então, tem aqui o planejamento, como chegar na escola, né? Respeitar o planejamento político-pedagógico da escola. Então, tem vários caminhos que a gente não pode esquecer. Lógico que a gente sempre pode acrescentar alguma coisa, ter uma ideia, principalmente a partir da realidade local. Né? Mas aqui tem umas coisas importantes que a gente não pode esquecer para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. E aí tem algumas experiências bem exitosas, né, Edinha? Sim, aí a gente trouxe algumas, né? Porque por conta do nosso tempo, Tá... a gente está citando aqui o projeto Tamar, né? Todos conhecem bem o projeto Tamar, e como esse projeto foi importante para poder tirar, né, para melhorar a situação de algumas das espécies, todas as nossas espécies estão ameaçadas de extinção. No entanto, com o trabalho do projeto Tamar, melhorou demais o número de registros desses animais, né? Tudo por quê? Porque foi uma ação integrada, uma ação integrada com a comunidade local, através do Instituto Tamar, né? Com as escolas, com os turistas, então foi tudo muito integrado para a coisa acontecer e realmente ter um retorno. Foi de um ano, dois, não, o projeto Tamar tem muito tempo, né, gente? E os resultados surgiram e estão surgindo, né, desse esforço, que não é uma coisa fácil, a gente precisa realmente de recursos, de apoio, a gente precisa de apoio realmente governamental para as coisas poderem, né, acontecer. E ser contínuo, né? Manter a viabilidade e continuidade do projeto. Um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas dentro de uma unidade de um espaço para educação não formal são as mudanças que ocorrem de educadores, né? Então, o educador está desenvolvendo um trabalho, de repente ele é demitido, e aí ele que construiu, que conhece o entorno, conhece as pessoas, né, tem essa relação, né, dinâmica com a comunidade, se perde ali porque entrou uma outra pessoa. Então, é muito importante que a gente tenha, dentro da unidade de conservação, gestores fixos, né? Gestores e funcionários e técnicos também fixos, que possam desenvolver essa relação entre comunidade do entorno e a gestão. Um outro exemplo eu trago aqui, aí tem até esse livro, né? Chucuru, Filhos da Mãe Natureza. A gente traz isso aqui para a gente pensar que existe essa possibilidade e esses exemplos no nosso estado. E é muito interessante quando você vai visitar, né, essa comunidade, o empoderamento, sabe,
do que é ser um índio chucuru, das suas necessidades e o respeito pela terra, né? Então, a gente precisa, né, valorizar essas comunidades tradicionais no momento que eles têm muito a oferecer para a gente. Tem a troca, né? A gente aprende muito no saber lidar com a natureza, saber lidar com a terra através desses povos. É uma outra dimensão. Como eu falei, a educação ambiental ela é transdisciplinar, né? E aí eu trago essa mensagem aqui, ó. A nossa terra dos chucurus, tá? Lá de... Ai, esqueci agora. Pesqueira, né? Besteira, é. Urujá. Nossa terra é fonte de vida. É para nós, chucuru, nosso alento, a nossa razão de existir. É a terra, o elo de Tupã, para com a vida e da vida para com Tupã. Esse respeito precisa ser resgatado nessa sociedade tão capitalista que a gente vive hoje, né? Principalmente com as crianças e com os nossos adolescentes. E ele sempre diz, por isso que é muito importante quando a gente fala em educação ambiental, essa união, né? Quem não pode ir com a formiga, não assanha um formigueiro. Legal, muito legal. Não é? É, muito Então, bom. outros exemplos, né, Mari? Mari pode falar sobre o Caetés. Caetés tem fantástico. Caetés tem um trabalho muito longo já de desenvolvimento, de educação ambiental, mas o que importante ver que, ó, cada realidade, cada local vai ter sua realidade diferente, que a realização, né, de ações de educação ambiental e programas, elas não têm uma receita, né, de bolo fixa, né? O que é importante é isso, que a informação ela consiga ser interpretada, né? E aí a gente leva em conta qualquer tipo de informação, né? Ambiental, a tecnológica, a social, a histórica, ela É precisa tudo, né, envolvido ali, conectar. entrelaçado, A gente não, conectado, né, Mari? a gente não tira, quando a gente fala de educação ambiental, não tem como desvencilhar uma coisa da outra, mas elas precisam ter essa interpretação, né, para ela ter significado, né, essa interpretação com o olhar da realidade local, né, daquela comunidade que você quer trabalhar. Então, você tem que interpretar aquela informação para aquele público, para ela ganhar um significado, né, naquela população e se transformar em conhecimento. Isso é super importante, a gente sempre tem em mente. Sim, com certeza, é muito, muito importante. E aí a gente tenta finalizar o nosso módulo, né, o nosso aula 18, com essas duas, né, essas duas mensagens. Uma que é sonho que se sonha só é só um sonho, que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, como é que a gente, né, pode trabalhar para trazer o outro para a nossa luta? A luta que é dele também, mas ele não enxerga, né? É uma luta nossa. Fazer valer a importância de tratar o meio ambiente como premissa, como um primeiro lugar, né? Principalmente dentro da gestão pública, né? É de grande relevância. Nós respiramos, nós precisamos de água, nós precisamos amar a natureza, né? Talvez essa consciência que algumas pessoas tenham dessa necessidade é porque elas conseguiram que essa informação fosse traduzida e virasse conhecimento. Então, a gente precisa continuar esses esforços para a gente esforços conseguir. são muitos esforços, né, Mari? E Exatamente. aí, e um outro, né, que aí a gente lembra da saga da Amazônia, né? Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, que o Que o perigo não perigo tinha tinha ficado ficado. lá. Constantemente, a luta ambiental parece que as esperanças, quer que a gente perca as esperanças, né? A cada vez mais a gente perde ambientes naturais que são de grande relevância para a manutenção humana. As pessoas precisam saber disso, valorizar. Acredito que essas informações já estão disponíveis nos meios de comunicação. Mas como fazer para que aquela informação seja incorporada, se transforme em conhecimento na vida do outro? Que ele possa lutar com a gente, que ele possa abraçar essa causa,
que ele possa reivindicar, né, junto com a gente, essa melhoria, essa qualidade de vida, esse bem viver, né, Mari? Exatamente. Então, por isso que o que a gente trouxe aqui é só um pinguinho, né, do que se pode fazer e de como se pode fazer, né, as premissas. Mas aí o É. olhar de cada localidade é É importante. um olhar, exatamente. E tem uma outra coisa importante, dentro do planejamento que Mari falou, né? E que acho que ficou explícito aqui para vocês. A gente tem toda essa legislação, a gente tem tudo isso para acontecer, mas as coisas não estão mudando como deveria. Então, hoje, os cientistas, né, nessa visão holística, né, de olhar essas diferentes dimensões, percebe a importância, dentro do planejamento nosso como educador, exercitar naquele momento, às vezes um momento de 40 minutos, de 1 hora, o afeto. Como exercitar o afeto? Como exercitar a troca, a partilha, sentimentos, valores importantes para a gente construir uma sociedade mais consciente, mais digna, né? Mais igualitária para todos. Nas Não é relações, verdade, né? Mari? É isso, é isso, É é isso, isso, meus gente. amores. Nós temos Obrigada. as referências em seguida, né, que vocês podem buscar, está disponível online. A gente vai colocar lá também, na nossa sala, algumas que a gente considera importantes. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Estamos à disposição.